Bom dia, povo abençoado do Senhor. Estou aqui para gravar mais um vídeo da Palavra de Deus. O Senhor me deu uma palavra aqui hoje em Lucas 24. Esse capítulo fala sobre a ressurreição de Jesus, né? Quando ele ressuscita e Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, vai ver o túmulo para levar, né, os incensos, o que elas tinham preparado de perfumes para o corpo, porque naquela época era comum se fazer isso, não é? Quando elas chegaram lá, já não viram mais Jesus, já não viram mais o corpo de Cristo e ficaram assustadas, né, para saber o que havia acontecido. E aí Jesus aparece para algumas pessoas, né? E aí o Senhor me deu aqui na passagem do capítulo 24, né? Os discípulos no caminho de Emaús. Então, os discípulos eles foram se dispersando, né? Ficaram perdidos. E aí Jesus ele aparece para eles. E aqui no capítulo 24, versículo 25, então lhes disse Jesus: os honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os discípulos, não é? Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora com eles reconhecido no partir do pão. Então, Jesus ele aparece para eles, não é? E vai com esses discípulos aqui pelo caminho de Emaús e lhes diz: porventura vocês não viram que os profetas já lhe alertaram, né? Desde Moisés nas Escrituras que eu viria, havia de padecer, havia de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, não é? Então aqui nós observamos que muitas vezes, né, naquela época aconteceu isso de Jesus pregar muitas vezes que ele seria mesmo, que ele não estaria mais com eles, que ele iria fazer a última ceia, e Jesus alertando e dizendo, e mesmo assim eles não observaram, eles ficaram insensíveis a esta palavra, né? E aí eu observei aqui que ele chama eles de nécios e tardos de coração. Aí eu fui ver a interpretação disso, qual o significado dessas palavras, né? Então, nécios, aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido e ignorante. Tardos, que faz tudo lentamente, preguiçoso, vagaroso, quer dizer, tardo, vagaroso em observar aqui no caso da palavra, né? O que Jesus falou o tempo todo para eles, que ele não ficaria com eles o tempo todo, que o reino dele não era aqui na terra, que ele havia de subir ao Pai, que ele não ia mais estar com eles, que ele deixaria eles para fazer uma grande obra, não é? Então todas essas coisas o Senhor já tinha alertado, né? E aí eu faço menção nos dias de hoje para nós. Quantos profetas já disseram para você: olha, observe isso aqui, não é? Faça dessa maneira, não vá por este caminho, muda a rota.
Observa aquilo que você está fazendo de errado diante de Deus. Volta para os caminhos. Entra na presença. Se rende aos pés do Senhor. Pede o que você deve fazer. Pede a direção de Deus para a sua vida. Não é? E nós muitas vezes estamos insensíveis aos profetas que Deus deixou para falar conosco. Nós estamos insensíveis, tardos, vagarosos, não é? E todas as vezes que Deus ele vai fazer justiça com o povo dele, ele avisa muitas vezes antes e nós estamos nécios, tardos, nós estamos insensíveis, nós estamos ignorando aquilo que Deus está falando para nós. Então, que nós não sejamos como esses discípulos aqui do caminho de Emaús, não é? Deus, quando ele alerta, ele está sendo amoroso. E aí depois, quando acontece algo, porque Deus faz e cumpre a palavra de tudo aquilo que ele precisa cumprir para que você enxergue o que ele quer dizer, não é? Aí você vai dizer, nossa, Deus não foi compassivo comigo, não foi misericordioso, mas quantas vezes ele usou os profetas para falar com você, para te alertar, né? Então no dia de hoje, que nós não sejamos nécios, que nós observemos o que Deus quer falar conosco na sua palavra, que ele venha nos encher, não é? Da direção dele. Aqui fala também sobre a falta de discernimento. Vamos observar o que Deus quer, independente daquilo que você acha certo ou errado. Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Deus ele tem um tempo, né? Muitas vezes o tempo de plantar. Então nós devemos plantar para lá para frente colher, não é no mesmo tempo que nós vamos colher. Tempo de observar, de vigiar e orar, como diz a palavra. Não é? Sempre é tempo de vigiar e orar. Sempre Deus fala para nós vigiarmos e orarmos. Isso é uma coisa constante para nós, né? Mas existem tempos que Deus pede algo para nós e Deus nunca pede algo que vá nos trazer mal. O Senhor sempre pede algo que com aquilo vai nos trazer algo de bom, não é? Se Deus pede para que nós oremos para alguém, estejamos intercedendo, estejamos vigiando, estejamos jejuando para Ele, não é? Sempre são tempos de mais vigília. Mas, quando Deus te pede um sacrifício, olha, sacrifique essa parte. Nós sabemos que isso muitas vezes não será para sempre, né? É um tempo que você vai sacrificar aquilo para que um outro bem venha, não é? Se a gente observar a vida de José, ele foi traído pelos irmãos, né? Foi vendido como escravo, mas chega ao palácio de Faraó no Egito. E lá na frente é que vem a recompensa. Lá na frente vem o quê? Ele se tornar o governador do Egito, o cargo máximo ali naquela região, naquela cidade, naquele país. Né? Então ele ocupou o cargo máximo, mas ele teve que sofrer um sacrifício antes para que tudo isso acontecesse, não é? E aí ele tem a recompensa de Deus, que os sonhos dele se realizam, né? Então muitas vezes as pessoas sonham coisas, mas não observam o que Deus está querendo dizer naquele sonho, né? Não procura, olha, então eu vou abrir a palavra, vou ver o que a palavra me responde, eu vou entrar na presença de Deus, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com esta palavra? Eu procuro um profeta, alguém que tenha este dom de interpretar os sonhos, como era comum a José também. Então, nós não devemos ficar nécios e tardos na palavra, nós devemos buscar aquilo que Deus quer falar conosco, porque Jesus não vai mais voltar, né, descer aqui na terra. Será que ele vai ter que descer aqui na terra, né, mostrar as mãos com os furos, né, com o ferimento, para que nós acreditemos que é Ele que está falando conosco, né? Porque muitas vezes a palavra diz, existirão muitos falsos profetas, mas e os profetas que são realmente de Deus, que estão na presença de Deus e que Deus usa para falar conosco? Então, não sejamos desta maneira,
Não sejamos insensíveis, né? E até preguiçosos ou desleixados com aquilo que Deus está falando para nós nesse tempo. Porque com certeza, se Deus está te alertando e te pedindo algo, é porque Ele quer fazer algo, e se você não está deixando Ele fazer algo, Ele vai ter que fazer alguma coisa para você entender. E muitas vezes a pessoa espera acontecer algo grave ou algo muito maior do que isso para dizer: ah, então agora eu entendi que é Deus falando, agora eu entendi que Deus está querendo isso, isso e isso de mim. Então não sejamos nécios, o Senhor usa os profetas para falar conosco e toda vez que Ele nos pede algo, Ele vai dar algo muito maior lá na frente. Então, que estejam todos aí na santa paz de Deus, de Jesus e do Espírito Santo neste domingo, não é? Que estejam todos aí buscando a palavra sempre, buscando os profetas de Deus, buscando a direção do Senhor e o discernimento do Senhor para as nossas vidas, porque Ele com certeza tem o melhor, que a vontade dele é perfeita, é boa e agradável. Amém? Que estejam todos então para a glória de Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos na santa paz. Até o próximo vídeo.